Efésios 4, a partir do verso 8. Vamos estar falando sobre crescimento espiritual, conforme eu mencionei semana passada. E eu queria que, enquanto eu ministro a palavra, você pensasse um pouquinho. Será que eu sou um mongoloide espiritual? Não é? Será que a minha idade espiritual parou no tempo? Será que eu estou evoluindo no tempo que Deus espera que eu evolua, no tempo que seria o natural do meu crescimento espiritual? Ou eu estou virando um gigantesco bebê, né, espiritual que não consegue crescer, não avança, não evolui? Vamos então, Efésios 4, já está aí? Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Repita comigo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são levantados por Deus para preparar a minha vida para a obra do ministério. Amém? Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Repita comigo. O propósito é que eu não seja mais uma criança, levado de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, manifesta a Tua graça, a Tua glória, como já oramos algumas vezes nesse dia de hoje, clamando por essa reunião. Pai, fala a cada coração. Bota a mão no coração e fala assim: fala comigo, Pai. Eu preciso ouvir a Tua voz. Espírito Santo, se move em mim, esclarece, abre minha visão, fala no meu coração, no meu espírito, para que eu entenda e tenha revelação da Tua vontade, do Teu querer, da Tua correção, da Tua palavra profética, corretiva, ensinadora sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Bom, todo mundo já sentou? Veja, esse é um texto que mostra que Deus quer que a gente cresça. Desde o dia que você se converteu, o propósito de Deus para a tua vida é crescimento, não é de ficar parado. É de desenvolvimento, né? Então, quando fala que, olha, Deus levanta apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, profetas, tudo com um objetivo, qual que é? Preparar você para o ministério. Deus tem um ministério para a sua vida. Fala para a pessoa do lado, Deus tem um ministério para a minha vida e para a sua vida também. Há um chamado de Deus. Não quer dizer que todos serão apóstolos, profetas, não, mas apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são levantados para prepararem cada um para exercer o seu ministério, para desenvolver os seus dons, né? E assim que funciona a igreja. Então há um trabalho de Deus na tua vida para que você cresça. Amém? Não é viver um dia depois do outro igual ao outro, não, é para que você se desenvolva espiritualmente, cresça espiritualmente, não fique estancado, né? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja,
deve ser edificado, deve ser construído, deve ser trabalhado. O Senhor, através do Espírito Santo, através da palavra, através das experiências que estão acontecendo na sua vida, Ele está edificando algo bom em você, para que através de você Ele faça coisas maiores. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Então, nesse cooperar de Deus, as experiências que você está tendo, as circunstâncias, veio um momento ruim, veio um tempo difícil, tudo está cooperando para o teu crescimento. Deus quer te levantar como homem, como mulher de Deus, como servo, como uma pessoa que assume responsabilidade, como alguém que tem caráter, como alguém que absorve transformação, como alguém que, acima de tudo, se torna ensinável. Eu posso aprender, amém? Repita comigo: Pai, em nome de Jesus, que eu seja transformado numa pessoa ensinável, capaz de absorver, aprender e crescer, em nome de Jesus. Amém? Isso é o trabalho de Deus em nós. O Espírito Santo, Ele não está 24 horas por dia dentro de você, passando tempo. Ele não está jogando videogame. Você pode gastar tempo aí, perder tempo jogando videogame, mas o Espírito Santo não. Ele está dentro de você, tentando trabalhar na sua vida, né? Como foi a pregação a oficina de quarta-feira, né? Um tempo enorme se gasta a internet aí, mas o Espírito Santo talvez não esteja em boa parte dessa internet, né? Ele pode estar contigo, tem muitas coisas, né? Às vezes é perigoso falar de internet, porque a internet faz parte da tecnologia do mundo atual. É um meio de comunicação, né? Os crentes reagiram mal no início quando se falou de rádio. Rádio é as ondas nos ares, né? São as ondas espirituais, é onde estão os espíritos malignos, os poderes, né, espirituais desse mundo tenebroso. Então o rádio é do diabo. E a igreja resistiu ao rádio. Depois veio a televisão, foi pior ainda, né? E agora a internet já começou uma malhação contra a internet. É óbvio, televisão demais faz bem ou faz mal? Faz mal. Internet demais faz bem ou faz mal? Faz mal. Em tudo nós devemos ser moderados, mas a internet é uma benção. Né? Eu fui um dos primeiros aqui. Aqui eu tenho 8 versões da Bíblia. Eu tenho versões em português, versão em inglês, em francês, tem no grego, tem no hebraico. Eu parava, ainda estava trabalhando secularmente, quando eu peguei esse aparelho, eu ia numa reunião, a pessoa atrasou, ficou lá, não, vou esperar aqui mesmo. Não, mas o que você vai fazer? Olha, eu tenho aqui 6 enciclopédias bíblicas, 2, como é que chama? De arqueologia, né? 2, não é dicionário de arqueologia, é enciclopédia arqueológica, né? Tem a tradução de cada palavra aqui que está no português para o grego, ou do Antigo Testamento para o hebraico, ou para o aramaico, né? Eu paro aqui, faço um estudo profundo, em 1 hora que eu fico esperando, eu tenho um monte de informação disponível. Antigamente eu lia um livro em inglês, eu botava um dicionáriozinho, né? Português e inglês, do lado para, vai que não sabe alguma palavra, não está dando compreensão, eu pegava, traduzia. Então, agora, você está lendo ali, o que você faz? Bota no Google, é mais rápido, né? Ele já traduz. Então, há coisas boas na tecnologia, mas veja, tudo depende de como você usa aquilo que está à tua disposição. E essa é uma pergunta fundamental para nós, no começo dessa aula de hoje, que crescimento espiritual, ele é basicamente como é que você usa o Espírito Santo que está 24 horas por dia à tua disposição. Hein? Olha para o irmão do lado aí e pergunta assim, hein? Como é que você está fazendo o uso do Espírito Santo, que está gastando, investindo o tempo dele 24 horas por dia no teu coração? Veja, o crescimento espiritual, ele precisa acontecer num coração que se dispõe, num coração que quer crescer, né? Então, a Bíblia fala sobre alguns tipos de posturas ou de fases ou estágios da vida espiritual. Ela fala sobre bebê espiritual, bebezinho espiritual, recém-nascidos.
espiritualmente. Ela fala também sobre menino ou sobre criança. A Bíblia fala e repete várias vezes esse termo. E ela também fala da fase adulta, né? Como diz esse texto aqui, que nós lemos de Efésios, que um dos objetivos dos chamados pastores, evangelistas, mestres, profetas e tal, é de quê? Que nós cheguemos à maturidade, né? Que nós possamos ficar maduros, adultos. Então há um trabalho de Deus para que você amadureça. Há um trabalho do Espírito Santo na tua vida para que você amadureça. Há uma disponibilidade de tempo na sua vida para a palavra de Deus e para o Espírito de Deus, para que você amadureça, você se desenvolva, você cresça, né? Então vamos ver um pouquinho, bota aí 1 Pedro 2,2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então ele está falando aqui de criança recém-nascida. Criança recém-nascida vai comer, como hoje de manhã andaram falando, aí vai comer feijoada? Sim ou não? Não. Vai comer um churrasco gostoso, uma picanha, um cupim, né? Aquele... Vai não? Não. Qual é o alimento para a criança recém-nascida? O leite espiritual puro. Puro, né? Não pode ser misturado, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, para cada fase da nossa vida, há um alimento que é adequado. Às vezes a gente vai, os anos vão passando, aí você quer voltar a ler os mesmos livros que já leu há 10 anos atrás, né? Às vezes é bom, tem algum proveito nisso, mas muitas vezes é uma vontade de tomar leitinho. Eu quero mamadeira. Eu quero voltar para a mamadeira. Ou eu preciso voltar para a mamadeira, por quê? Porque eu não estou bem alimentado e que eu estou precisando é de leite mesmo. Então temos um mongoloide, já crente há 5, 6, 7, 8, 10 anos, que precisa de novo aprender as coisas básicas da palavra de Deus, do Evangelho. Olha, a palavra fala muito sobre isso. Veja, a Bíblia nos diz que os bebês, eles devem crescer. Amém? É um bebê, é recém-nascido, o que ele precisa fazer? Crescer. E está falando de vida espiritual. A Bíblia fala de meninos que devem se tornar homens. A gente vai ler aqui depois, mas só para lembrar, né? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, sentia como menino. Depois que me tornei homem, eu desisti das coisas de menino. Existe um verbo para o tempo da infantilidade, é desistir. Fala para o irmão do lado, você está precisando de desistência para amadurecer. Existem desistências que precisam acontecer para que a gente comece a amadurecer. Amém? Está disposto a desistir hoje de algumas coisas? De algumas atitudes, algumas posturas? É tempo de desistir, mas nós vamos aprofundar isso daí daqui a pouco. Veja, então bebês que devem se tornar crianças, meninos. Meninos ou crianças que devem se tornar homens, né? Alguns comentários sobre o bebê, né? O que nos faz crescer é sermos ensináveis. Tem um outro texto que a gente vai ler aqui, que é de Hebreus, que ele diz o seguinte: no tempo que vocês já deviam ser mestres, é necessário que eu outra vez vos ensine as coisas básicas e fundamentais da fé, né? No tempo que você já devia ser mestre. E aí depois ele diz assim, por quê? Porque vocês se tornaram crianças e precisam comer leite. É homem maduro, tem 5, 6, 10 anos de crente, 20 anos de crente, mas o que vai fortalecer ele agora? É uma feijoada? É aquele caldo quente de feijão? É aquela lagosta, aquele camarão, aquele churrasco? Não, ele precisa de leitinho, porque se ele come essas coisas, ele passa mal. Porque ele se tornou um mongoloide espiritual, então precisa de leite para virar menino, para de menino poder virar homem.
passar por essas fases de alimento, né? Então, veja, e o texto diz assim: vocês se tornaram crianças porque vocês são crianças porque se tornaram lentos para aprender. Está com a passagem de Hebreus aí? Bota, procura, já está aí? Procura ela aí e coloca, por favor. Vocês se tornaram lentos para aprender. Então, essa lentidão para aprender, ela quer dizer o quê? Que eu não estou sendo ensinável. A primeira coisa para o crescimento espiritual é ser uma pessoa ensinável, eu consigo aprender. Eu não tenho cabeça fechada. Eu não sou um tapado de ideias, né? Eu não, já tive experiências negativas, não sei o que e tal, e trava. Ou já viveu tantos anos na igreja, viu tanta besteira, tanta coisa boa e tanta besteira, que se contaminou e perdeu o pique. Então ele não quer mais nada. Ele perdeu o pique, ele não cresce mais, não se desenvolve. Virou uma letargia. Seus músculos estão atrofiados e não crescem mais. Eles não ganham força, não ganham musculação, né? Então veja, a primeira fase da vida espiritual, vamos falar um pouquinho sobre ela. Crianças recém-nascidas, você achou Hebreus? Então está aqui, ó. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, mas vocês se tornaram, o que está escrito ali? Vocês se tornaram lentos para aprender. Aprende muito devagar. Quando é que a gente aprende devagar? Quando não se abre. Quando é que a gente aprende devagar? Quando não faz uso do Espírito Santo que está 24 horas por dia do teu lado, dentro de você. Quando é que a gente aprende devagar? Quando não se aprofunda na palavra. Quando deixa de estudar. Qual é a profundidade do panorama bíblico? A gente exige aqui daqueles que querem se envolver mais no ministério. Por quê? Porque precisa dominar mais a palavra, precisa conhecer. Todos que fizeram, aprenderam inúmeras coisas que não conhecem. Não é coisinha, não. É coisa fundamental, estrutural na vida de fé de um homem e de uma mulher de Deus, né? Então você tem que crescer, você precisa se desenvolver. Mas quando a gente se torna lento, o que acontece? Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Eu vou voltar a esse texto aqui, mas entenda uma coisa. Quem precisa de leite é criança. Já era para estar comendo alimento sólido há muito tempo, mas é preciso que outra vez alguém lhe dê leite. Então veja, qual é o alimento para o recém-nascido, para o bebezinho espiritual? É leite, certo? Genuíno leite puro. Mas qual é o alimento para aquele que já virou um bebezão de 25 anos de idade, espiritual, mas continua criança, continua bebê? O que ele tem que dar? Não tem que dar alimento sólido para ele? Não. O texto diz aqui que você precisa que outra vez alguém te dê leite. Porque você não vai pular as fases do teu crescimento. Se você travou numa aula, se você travou na aula 10, você não vai para a aula 11, 12, 13. Você fica travado esperando. Quando Deus chamou Abraão, né, a Bíblia diz que ele estava na Mesopotâmia, estava lá em Ur dos Caldeus. E Abraão estava começando a aprender a crer, ele não sabia nada de Deus, né? Esse homem não tinha uma fé extraordinária quando foi chamado, pelo contrário, ele era bastante incrédulo, e era pagão, a família adorava outros deuses, era idólatra. Então ele começou a andar com Deus, como a gente. E aí o que ele fez? Deus falou, lá, sai da tua parentela, vai para a casa do teu pai. Sai da casa do teu pai e vai para Canaã. Ele não saiu da casa do pai. O pai pegou ele contou para o pai pegou ele, levou ele para Canaã, mas eles pararam em Harã, eles não foram até o final. Enquanto o pai não morreu, Abraão não se dispôs a ir para Canaã. Enquanto o pai não morreu e Abraão não se dispôs, nada aconteceu na vida de Abraão. Você está entendendo o que eu estou falando? Enquanto você não passa por uma lição, nada acontece na tua vida daquilo que Deus está planejando para você.
as coisas ficam paradas, as coisas ficam travadas. Alguns ensinamentos Deus tem que fazer na marra, outro ele dá tempo, deixa Abraão. Espera o pai dele morrer. Não vou matar o pai dele mais cedo, não. Viveu mais de 10 anos lá, quando morreu, tinha centenas de anos ali nas costas, né? Estava na época de morrer mesmo. Veja, quando Moisés, né, Deus já estava chamando Moisés precisava ir à luta, era o tempo dele já estar maduro, crescido. Deus falou sobre a circuncisão para ele, os filhos nasceram, ele não circuncidou os filhos. Aí Deus não pegou leve. Por quê? Porque Deus tinha pressa. Aquele momento já tinha esperado demais. Agora Moisés tinha que estar pronto, ia ficar pronto às pressas. O que Deus fez com Moisés? Quase que Moisés morre. Vocês lembram disso? Quase que Moisés morre. E a Bíblia diz assim, porque Deus queria matar Moisés. Se quisesse mesmo, tinha matado. Né? Deus queria matar Moisés. E aí deu aquele tempo, Moisés, o que está acontecendo? O que houve? O que eu errei? O que eu fiz? Né? E a esposa de Moisés, né? Às vezes é difícil, né, encontrar hoje mulheres nesse perfil de ajudadora, apoiadora do homem, né? Ela se submete ao marido, mas ela é uma ajudadora e tanto. Ela pega uma pedra e ela improvisa e faz a circuncisão do filho. E aí Moisés se recupera. E Deus fala para Moisés, porque veja, Deus ia fazer coisa extraordinária com Moisés. Como é que Moisés não podia levar a sério aquilo que Deus estava falando para ele? Se numa coisa tão básica ele não foi obediente, como é que ele poderia encarar toda aquela situação das pragas do Egito? E às vezes a gente acha, não, nós estamos aí vivendo e tal, não sei o quê, estou numa boa. Amados, se nós não aprendermos nas coisas mais básicas, Deus não passa para a lição seguinte, porque nós nos tornamos lentos em aprender. Quem é lento em aprender é lento em crescer. Sofre à toa porque está sendo lento na aprendizagem, consequentemente lento no crescimento, né? Vamos falar algumas coisas sobre algumas outras coisas a mais ainda sobre esta fase de bebê, de criança recém-nascida, né? Ela cresce então através do leite espiritual. Elas são normalmente extremamente ensináveis. Tudo é novo, tudo é novidade. Você já percebeu? A criança recém-nascida, ela só pensa em uma coisa: leite. Ela não pensa em outra coisa. O negócio dela é leite. Tem que dar o leite. Quando você dá leitinho para a criança recém-nascida, como é que ela fica? Ela fica ansiosa? Fica angustiada? Não. Ela arreia lá nos braços da mãe, né? Por isso que a Bíblia no Salmo 131 diz assim: como criança desmamada nos braços de sua mãe, assim é a minha alma para comigo. Davi falando sobre o domínio próprio, né, que ele tinha aprendido a exercer e a confiar no Senhor, não ficar preocupado. Então veja, a criança, ela tem essa característica, ela quer leite. Quando a pessoa se converte, ela quer ir em culto todo dia. Ela quer reunião, ela precisa de reunião, ela quer ouvir mensagem, ela quer louvor, ela quer um monte de coisa. E ela vai atrás do leite. Só que esse leite que ela se alimenta, esse leite tem que ser puro. Não é isso que nós lemos agora há pouco? Leite espiritual puro, genuíno, aquele que veio de Deus. Porque a criança, bebê espiritual, né? Eu lembro do Tiago pequeno. Tiago era um perigo. Engraçado que ele nunca fumou, mas quando ele era pequeno ele pegava a guiba de cigarro e botava na boca. Ele não podia ver uma que ele não comesse. Então metia na boca. Então quando você via lá, aquele cheiro de cigarro, onde é que ele pegou esse negócio e tal? A criança pega, ela vai brincar na terra, ela pega a minhoca, come, por isso dá germe, né? Ela come tudo. Ela vê a formiga, pega assim, olha, come. O que ela pegar, ela vai comer. Porque ela não sabe escolher a sua comida. E esse é um perigo do bebê espiritual. Esse é um perigo que às vezes a gente aconselha os líderes: olha, quando estiver acompanhando alguém, é novo na fé e tal, não deixa o cara ficar cirandando muito demais por aí, não. O
que é ser andar demais? Ah, hoje eu vou naquela igreja lá, amanhã eu vou na outra, amanhã eu vou na não sei o quê, amanhã eu vou na não sei o quê. Aí vem alguém perguntar, pastor, testemunho de Jeová é evangélico também? Porque eu fui num culto lá, não sei o quê. Não, e os mormons? Os mormons, porque isso, que aquilo. Está visitando um monte de coisa, ouvindo um monte de maluquice, quando ele ainda não está preparado. Amém? Quando você é adulto, você consegue discernir, nós lemos no texto de Efésios, os adultos, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir entre o bem e o mal. O bebê não está preparado para nada disso. O bebê não sabe escolher a comida, você tem que dar para ele. O bebê não pode ficar pegando um monte de comida errada, não, escolha a comida boa. É uma das coisas que a gente exigiu dos líderes aqui, fazer o quê? Faz o curso Panorama, porque eu não quero vocês pregando besteira. Cansei de ver líder pregando besteira. Eu falo, não vou corrigir assim. Vou escutar mais umas 2, 3, 4, aí um dia eu chamo para conversar. Olha, não é bem assim. A história é um pouco diferente. Só que ele está ensinando isso daí. Ele vai ter que agora ensinar diferente, para corrigir o que ele ensinou errado. Hoje, eu olhando para 20 anos atrás, eu ensinei coisas erradas. Mas a gente vai crescendo, nós temos que crescer, amém? A gente tem que crescer, tem que se desenvolver, tem que se tornar apto para discernir entre o bem e o mal. O bebê não. O bebê espiritual, ele não sabe, né? Outra coisa, é uma coisa boa do bebê espiritual, que ele não tem a postura do já sei tudo, já ouvi tudo. Os seus olhos e corações brilham para o futuro e para a vida com Jesus, né? O bebê espiritual retardado, né, aquele que já devia ser mestre, e ele retardou seu crescimento, se tornou lento. Eu tenho que usar expressões assim para você entender, né? É o mongoloide espiritual, ou o bebê retardado, né? Ele continua precisando de leite, só que assim como um bebê, ele não sabe escolher a comida boa. Ele não sabe escolher o seu alimento. Isso é um perigo. Ele vai comer besteira. Você sabe que criança, o bebê, tem bebês que morrem porque comeram besteira. Pegou alguma coisa na rua e botou na boca. Eles pegam até aquilo que a gente bota para fora. Se deixar um bebê solto, né, em casa, ele faz um monte de besteira. Por isso que a Bíblia diz que você não pode dar funções ou responsabilidade no ministério para quem é indouto na fé, quem é novo na fé. Por quê? Porque é um bebê. Você vai chegar para o bebê e dar lá, olha o fogo aí na panela para mim. Você vai falar isso? Ou pega um facão assim, guarda lá para mim na cozinha. Só se você for o bebê retardado para fazer isso com um bebê de verdade. Por quê? Porque eles não são confiáveis. Tá certo? Não dá para confiar. Ele não sabe discernir as coisas, né? Então, o bebê, ele tem essa característica. Ele corre atrás da mamadeira, ele quer a mamadeira, ele quer a chupeta, né? Mas ele é ensinável, ele quer saber tudo, e ele não tem essa postura que às vezes a gente cria de eu já sei. Não, isso eu já sei. Isso eu já conheço. Essa postura não aparece nessa fase, ela começa a aparecer na infância, né? Quem tem filho pequeno sabe como é que é, os tempos atuais até está mais difícil, né? Que a criança não sabe absolutamente nada e ela começa a achar que sabe tudo. Aí você fala, não sei o que, você está explicando, eu já sei, estou cansado de saber. Já sei, não precisa dizer de novo, já sei, né? E não sabe de nada, não faz nada do jeito que tinha que ter feito, né? Mas já sabe. Eu já sei, não quero aprender, não quero... Mas na fase de bebê, não. Você tem essa característica. Só que, ok, tomamos o leitinho espiritual puro, genuíno. Esse daí nos dá crescimento. A gente vai saindo dessa fase de bebê e vai se tornando criança. Em algum momento, o bebê tem que tirar a mão da mamadeira. Em algum momento, o bebê tem que largar a chupeta. E o que é a mamadeira? A mamadeira é aquele negócio que a criança se sente segura, né? Ela bota na boca e fica lá, ela sente a alimentação, ela desce fácil. Ela não está querendo alimento mais sólido, que é mais difícil de digerir, de absorver, tem que mastigar,
né? Eu estou voltando a viver essa fase com esse negócio aqui na minha boca, né? Mastigar é complicado, porque você mastiga a bochecha, mastiga o beiço, mastiga tudo. Mastiguei aqui. Então, a criança, o bebê, para se tornar criança, ele tem que largar a mamadeira e começar a comer alimentos mais densos, mais sólidos. Vai comer papinha, vai comer algumas frutas cortadinhas, vai comer, né, alguns mingais aí, alguma coisa diferente do que era só aquele leitinho para dar o crescimento e desmamar. A chupeta, ela também é uma questão de atenção, ela te tira ansiedade, Tem gente que troca a chupeta pelo cigarro, que a chupeta alivia a ansiedade, a pessoa se sente bem, um dia começa a fumar. Aí lembra da chupeta, é igualzinho. É a chupetinha que mata de câncer, né? E a pessoa vai lá e substitui. Mas veja, o que eu estou me referindo? Que às vezes nós temos crentes adultos, marmanjos, que querem voltar para a mamadeira. Pastor, porque não sei o quê, porque eu estou magoado, que não sei quem falou, que tal, que não estão reconhecendo meu valor, porque isso, porque aquilo, não sei o quê, tal. Aí você dá a chupetinha para ele. O bebê quer atenção. Eu preciso de atenção, eu preciso de carinho, eu preciso de cuidados. Eu quero a chupeta de volta. Eu quero o colinho da mamãe. Quando começa a enfrentar as dificuldades e saber que o mundo não é tão bom quanto se pensava, saber que há pessoas más, saber que há pessoas de boa intenção, mas que fazem coisas más, assim como eu, como você. Amém? Nem sempre a gente atende a expectativa das pessoas e a gente atende o desejo do nosso coração. Às vezes nós erramos. E quando a pessoa começa a aprender que o mundo é mais assim, ele quer voltar para o colo da mamãe. Ele quer ficar retardado dentro de casa. É muito comum criança que, depois de começar a comer comida sólida e está lá, de repente ele tem uma regressão e quer voltar para a mamadeira. E se deixar, ele volta para a chupeta. E isso acontece na vida espiritual, infelizmente. Eu não vou dizer amém, porque senão a gente está profetizando isso daí para a tua vida, né? É verdade? É verdade ou não é? Irmão, vamos lá, é verdade ou não é? Verdade. Os olhos de um bebê, ele brilha para o futuro, brilha para a vida com Jesus, mas ele brilha também para qualquer coisa. O bebê vê qualquer coisa, ele acha um negócio interessante, o olho dele brilha. Você tem que tomar cuidado com o que você dá para o bebê. Um pouco de educação de filhos aí. Cuidado, porque eu sei que criança pequena, assim, às vezes, ela perturba, ela te tira do sério. E aí você pega o teu celular, que você não queria deixar com ele, que você sabe que não é uma coisa boa, e você dá para ele ficar brincando. Ele fica lá no celular. Aí ele fica quietinho. Você, glória a Deus, deixa ele lá. Um dia a mãe vai pegar o telefone do pai, aí tem lá um site de pornografia, que a criança entrou, sabe lá Deus como, e pensa que foi o pai. E vai convencer a esposa de que não foi ele. Não, foi esse toquinho aqui, foi o Pepito. Pepito não sabe nem falar, você acha que ele entrar em site de pornografia? Mas eu não entrei, vai provar. Ainda bem que isso nunca aconteceu comigo. Mas veja, nós devemos tomar cuidado com o alimento que a gente dá para a criança, né? Coloca tudo na boca, pode até morrer. A criança espiritual não sabe selecionar o que vai ler e às vezes se alimenta de fontes destrutivas e enganosas, né? Você está novinho na fé, não sai lendo qualquer coisa. Vi um livro, ganhei de não sei quem. Não, troca uma ideia, vê se é coisa boa, se tem material. A gente indica aqui um monte de literatura. Quando você estiver mais velho espiritualmente, estiver mais firme na palavra, aí você pode começar a ler outras coisas, que isso não vai te confundir. Você vai até discernir, vai entender, né, por você mesmo. Mas
Como dizem os nutricionistas, você é o que você come. Não é isso aí que diz os nutricionistas? Tem alguns aí, né? Você é o que você come. Ou alguns médicos, seja a sua alimentação o seu remédio, né? Então, essa seleção da alimentação de um bebê na fé é muito importante. O que ele vai ler, do que ele vai se alimentar, que reuniões vai participar, né? Ele se encanta e se machuca com leite ruim, leite impuro, leite falso. E aí você entra num outro perigo. É que as desilusões no bebê espiritual, elas causam desinteresse. Aí a pessoa não quer mais ir em culto, não quer mais buscar reunião, perde o interesse, está fazendo um curso, larga no meio, não vai até o final, fica na... Por quê? Porque ela teve desilusões com leite ruim. Não era leite puro, era alimento ruim, cultos ruins, ministrações ruins, coisas que confundem, que estragam, que não edificam, que não estão levantando, né? Cuidado com o que você se alimenta, cuidado com o que você indica para um bebê espiritual. Você pode estar atrapalhando em vez de ajudar. Ore antes, medite antes, deixa Deus confirmar aquilo ali. O desinteresse gera também desmotivação. O bebê ele fica desmotivado com mais facilidade. Você vê lá o bebê, ele está desmotivado, está desinteressado, né? Ele perde o foco. Já reparou o bebê? Como é que é? Você chama a atenção do bebê? Não, olha aqui, olha a fotografia e tal, não sei o quê. Aí passam alguma coisinha do lado, ele fica olhando assim. Aí você chama ele. Aí alguém fala alguma coisa, ele olha. Ele perde o foco com muita facilidade. E o bebê espiritual também. Ah, eu quero buscar o Senhor, eu quero batismo no Espírito Santo, não sei o quê. Não, agora eu quero faculdade, pós-graduação, doutorado, agora eu quero isso daqui, eu não quero mais estudar nada, eu quero trabalhar, ganhar dinheiro e tal. Não, agora eu não quero trabalhar, não quero ganhar dinheiro, eu quero ser zen, porque eu vou começar a buscar no budismo, não sei o quê. O bebê espiritual é assim, ele perde o foco. Ele não consegue ficar firme em alguma coisa que Deus está trazendo para ele. Ele não se atém, né? Esse é um perigo do bebê espiritual, são os perigos desta fase. Se desmotiva com facilidade, perde o interesse e gera cansaço. Ah, não quero ir para o culto. Aparece na igreja de vez em quando. Estou cansado. Estou desmotivado. Né? Aí vem a fase da criança. É a segunda, né? Salmo 131 diz: de fato acalmei e tranquilizei a minha alma, sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança para comigo, né? A criança se aquieta depois de se alimentar do leite espiritual, do leite... em Gênesis 21:8, está aí, Roberto? Gênesis 21:8, o menino cresceu e foi desmamado. Aqui é um sentido de desmamar, é parar, sai da mamadeira, sai do peito da mãe, né? No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Por quê? Porque ele estava marcando uma mudança na etapa de vida de Isaac. Agora ele é menino. Até então ele era recém-nascido, era bebê, amamentado. Agora ele se tornou menino. O menino espiritual, ele tem também as suas características fortes, né? E aí está 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, preste atenção nesse texto que é muito importante. Falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Veja, meninos precisam de alimento sólido, né? Você não pode continuar no leitinho. Está na hora de sair do leite e começar a comer comida de verdade. Meninos, para que eles cresçam, porque o objetivo é sempre crescer. Suas mentes e seus corações para crescer adequadamente, chegarem bem à maturidade. Meninos precisam agora não do leitinho espiritual, eles precisam se aprofundar nas coisas de Deus. Amém? Precisa ganhar mais profundidade. Olha, eu não sou mais bebê na fé, agora eu já sei algumas coisas e tal, já estou mais firmado na palavra, eu preciso de
alimento mais sólido, eu tenho que me aprofundar, preciso conhecer melhor, né? Eu preciso ser preparado para a obra do ministério, eu preciso ser conduzido à maturidade, à fase adulta, né? Então esse alimento é outro. Só que, quando eu era menino, eu falava como menino. Como é que o menino fala? Meninos falam, em primeiro lugar, demais. Meninos ou meninas, né? Falam demais, talvez meninas mais do que meninos, mas criança fala demais. Criança, às vezes, não sabe o que fala, né? Alguém estava contando a história do outro dia, que falou que a fulana era... Não, mas o fulano e tal é muito chato, ele toda coisa, né, é assim e tal. Aí chegou aquela pessoa chata em casa, né? Ela chegou lá e tal. Não, é que você é muito chata, né? Mamãe falou, né? Que você é muito chata, né? A criança fala demais. Ela não discerne até onde ela pode falar e fala o tempo inteiro, né? Posso falar, Karina? Né? Tá o Rodolfo e a Karina em casa lá com as duas filhas. Às vezes você está lá brincando com elas, não sei o quê, mas uma hora você quer se concentrar, e elas não param de falar. Eu já não sei nem mais que língua elas estão falando, né? A criança não para de falar. A criança fala demais. Criança tem outra característica que a gente vai ministrar num domingo ainda em agosto, que é sobre as palavras que não fazem parte do Evangelho. Os tipos de fala, né? Como é que eu estou usando a minha boca, né? E criança, ela cai em todas elas. Ela fala demais. A palavra diz para a gente não falar tanto, que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Nós temos 2 ouvidos, 2 olhos, um nariz com 2 furos, não são 2 narizes, né? Um nariz com 2 furos, são 5 elementos de recepção, para sentir o que está no ambiente, né? E só tem um para transmissão de alguma coisa. E tem gente que usa mais a transmissão do que a recepção, assim, de goleada, né? A orelha está atrofiada, o nariz está atrofiado, os olhos estão atrofiados. Por quê? Porque só usa a boca, né? Fala demais. Criança fala demais. E crente, criança, fala demais também. Já reparou isso? Quando eu era menino, falava como? Menino, fala demais. Outro mau uso da boca que a criança faz é reclamar. Criança reclama mesmo, fala lá, porque meu pai, minha mãe tomou disciplina e tal, ele vai reclamar do pai para a avó, reclama da avó para o pai, ele reclama de todo mundo. As crianças elas criticam, né? Elas têm a boca solta para criticar. A criança não tem a sensibilidade para olhar o lado do outro, ela está ligada no lado dela, porque ela é infantil. E o crente infantil é assim também. Critica demais. Ah, porque tinha que ser desse jeito, tinha que ser daquele jeito, tinha que ser daquele outro, né? Tinha um diácono na igreja lá da Conchinchina, que ele era Deus. Um dia eu falei para ele: Senhor Deus, que bom que eu te conheci. Porque ele falava: não, isso aqui não funciona, tinha que fazer desse outro jeito, aquele lá e tal. Não, porque esse louvor não é assim que tem que louvar desse jeito, porque aquilo está errado, porque isso aqui, essa mensagem não é isso, a palavra é essa e tal. É Deus. Ele é Deus. Sabe de tudo. Como é que deve ser, como é que não deve ser. E julgando, criticando, falando lá. Ele é Deus. E ele não produzia absolutamente nada. Não fazia nada, era um diácono mongoloide, um bebezão espiritual. Não produzia nada, não servia ninguém, não abençoava ninguém, não tinha, mas ele sabia falar, porque ele era bom para quem queria falar mal de alguém, porque chegava junto e tal, e eles falavam mal mesmo. Isso é uma característica de menino. Amém? Característica de menino. Menino também fala palavrão à toa. Ah, pastor, isso daí é padrão humano, não tem nada a ver. Não é padrão humano, não. A Bíblia fala sobre não usar palavras torpes.
com toda clareza, que isso desagrada a Deus, né? Vamos ter bocas limpas para o Evangelho, amém? Criança fala palavra torpe à toa, piadas obscenas, piadas de mau gosto, piadas assim que não tem absolutamente nada a ver com as coisas de Deus. Fala tolice, fala besteira. Às vezes a criança gosta, é do tempo de menino, fica falando besteira, e besteira, e besteira. Aí você puxa um assunto sério, ela volta para besteira, porque é menino. E tem crente de 20 anos de igreja que continua falando besteira, falando que nem menino. A outra fala de menino é a vanglória. Já viu criança se autoelogiando? Não, porque eu sei voar. Eu voo que nem um super-homem. Se eu quiser, eu bato em todos vocês aqui, né? É a fala da vanglória, né? Fica se autoelogiando, se falando. E tem crente que não para de se elogiar. Ele encontra com ele fica se elogiando. Não, porque eu estive lá não sei aonde, eles disseram que eu era isso, que eu era aquilo. E outro me falou que, né? Às vezes a mulher falando lá, não, fulano me disse que eu era linda, porque tal, porque os meus cabelos e a minha silhueta. E outro me disse que eu era super inteligente, realmente. É uma pessoa de muita sensibilidade, porque ela percebeu e o meu valor e a minha, né? A gente fica naquela vanglória, isso é conversa de menino, eu quero ser reconhecido, eu quero ser aplaudido, ninguém me dá valor aqui, eu vou embora, eu saio daqui, coisa de menino. Coisa de criança. Falava como menino, pensava como menino, né? Os pensamentos de criança, o raciocínio de criança, sentia como menino. Ele ficou magoadinho, está magoada de novo, ela vai, está zangada, vamos fazer uma visita da chupetinha, não esquece da chupetinha, que com a chupetinha ele acalma, ela acalma, fica tudo bem. Tem que levar uma mamadeira. No tempo que devia ser mestre, no tempo que devia estar visitando outros, no tempo que devia estar edificando outros, visitando outros, precisa de novo fazer visita para levar a chupetinha lá, porque estou magoada, porque não me deram valor, não me reconheceram, não fizeram isso, não fizeram aquilo. Às vezes eu fico pensando, cada vez que a gente levanta alguém, tem que comprar uma meia dúzia de mamadeira. Porque você levanta alguém para alguma função e tem uns 6 que vão começar a chorar dizendo, não, porque eu merecia mais. Estou muito mais preparado do que ele. Não estão reconhecendo o meu valor. Tem que comprar 6 mamadeiras junto. Vai dar mamadeira. Aí fica feliz de novo. Amados, isso daí é coisa de menino. Ficou magoadinho, se afasta, não sabe tratar dos problemas, não sabe conversar, ou quer resolver no tapa. Eu tive um gabinete que uma hora lá a mulher se levantou, discutindo com o marido, o marido meio grande assim, né? E ela se levantou e começou lá. Falei, ih, rapaz. E eu tinha estourado o joelho, estava com bengala aqui com muleta, né? Eu falei, como é que eu vou segurar essas feras aqui? E o cara era bicho brabo, já tinha sido preso algumas vezes. Tive que dar uns gritos ali, para não sair uma competição de briga de prisão contra capoeira, né? Estilos diferentes. Coisas de menino. Como é que nós entramos na fase adulta? Desistindo das coisas de menino. Repita comigo, desistir é o caminho para o crescimento. Outro dia alguém me falou assim, pastor, eu consegui resolver aquele problema e tal, não sei o quê. Por quê? O que Deus fez contigo? O que Deus falou?
Não, Deus mostrou o seguinte, que eu tinha que desistir de ter razão para ser feliz. Quantas vezes nós precisamos desistir de ter razão para sermos felizes? Ter razão faz parte das coisas de menino. Pensava como menino. Eu penso desse jeito, todo mundo tem que pensar igual, isso que é o certo, não admito que falem diferente. Coisa de menino. Nós só vamos crescer se desistirmos de algumas coisas. Desiste das armas. Desiste da crítica. Desiste de precisar de reconhecimento toda hora, tapinha nas costas. Desiste de ficar magoado por qualquer coisa, desiste. Precisamos desistir das coisas de menino para entrarmos na fase adulta. Desiste da vingança. Quantas vezes nós ficamos amarrados numa vingança? Eu, quando era garoto, eu era muito solto, assim, em casa. Meus pais soltavam bastante, no Rio de Janeiro, né? Mas o Rio de Janeiro era outro Rio de Janeiro, não é o de hoje. E a gente saía cedo, com 12, 13 anos, saía, voltava sozinho, 3, 4 horas da manhã. E tinha essas confusões, assim, de rua, né? E aí sempre tinha um cara mais velho, maior, grandão. Um dia folgava e eu ficava assim, um dia eu vou pegar esse cara. Eu já entrava na academia, agora eu vou aprender karatê, vou aprender judô, vou aprender boxe, vou aprender muay thai, eu vou aprender um monte de coisa, mas eu vou bater nesse cara. Aí passavam uns 3, 4 anos, aí eu já estava grande, já estava maior, estava treinando, estava lutando e tal. Aí o cara já tinha virado parceiro. Já não era mais inimigo. Mas isso aconteceu com uma meia dúzia por baixo, né? O cara já tinha virado parceiro, também não ia querer briga comigo, estava em outro tempo, né? Mas veja, às vezes nós ficamos vivendo e fazendo coisas que não queremos, porque estamos competindo com alguém, porque estamos com mágoa de alguém, estamos querendo uma vingança, Quantas pessoas são o que não são para agradar outras, ou para mostrar para as outras que elas podem? Quantas pessoas fazem uma faculdade porque foram humilhadas? Quantas pessoas se mergulham numa carreira que não gostam porque foram provocadas para entrar nisso daí? Quantas coisas nós fazemos que não queremos? Quanta gente fica correndo, se endivida todo para comprar um carro melhor, porque eu quero aquela BMW, eu quero um carro zero. Não está dando para comprar agora. Eu quero um carro zero e tal. Não, mas vai dar, porque vai entrar não sei o quê. E se enrosca tudo. Isso se chama coisas de menino. Para amadurecer, eu tenho que abrir mão das coisas de menino. Deus quer que você cresça. Amém? O Espírito Santo trabalha no teu coração para que você cresça, para que você desista de sentir como menino, de ficar magoadinho, de ficar coisa, de querer voltar atrás. Às vezes a pessoa briga com Deus. Não, estou brigado com Deus. Não quero mais saber da igreja. Não, agora eu não me envolvo mais no ministério, porque eu estava envolvido e tal, e não reconheceram o meu valor. Agora também vocês se viram. Não ajudo mais em nada. Coisa de menino. Isso é coisa de criança. Sabe o que mais? Vou sentar aqui no fundo, vou ficar aqui quietinho. Não estou dizendo necessariamente quem está aí no fundo. Mas se a chupeta serviu, é só assumir. Se foi o número da chupeta, aí não posso fazer nada, mas não foi planejado. Não vou me envolver mais, não quero contato com as pessoas, que eu vou me decepcionar. Coisa de menino. É claro que você vai se decepcionar. Se você se apaixonar e casar com alguém, você vai se decepcionar com aquela pessoa também.
Não é tudo alegria, não, tem muita decepção no meio. Quando você tem filhos, você tem alegrias com os seus filhos, você tem também decepções. Os filhos que têm pais, não podem escolher, eles têm alegrias com os pais e têm também decepções. Você entra no ministério, você tem alegrias, você tem também decepções. O adulto, ele começa a relevar mais as coisas, ele começa a se tornar mais complacente. A criança leva tudo na risca, é guerra. Está sempre duro, sempre encrencado, sempre nervoso, sempre tenso, sempre crítico. Porque é menino. Larga de ser menino para crescer e ser feliz. Amém? Para que seja mais feliz é preciso abandonar, desistir das coisas de menino. Quando a Bíblia fala sobre a fase adulta, né? Outra coisa de menino que eu não falei, que essa é importante dizer, essa questão do menino também. Você já viu o menino saber o que é bom para comer? Mas ele sabe. Não sabe? Eu já sei. Não, vai viajar, vai para acampamento. Olha, coma direitinho, escolha bem as comidas, não vai ficar comendo porcaria. Já sei, pode deixar. É Cheetos. De manhã, de tarde, de noite. Pipoca doce, né? E por aí vai, algodão doce. Eu já sei. Menino só come besteira. Então você quer dar crescimento para o menino, mas ele não quer vir para o culto. Você recomenda um livro, você empresta o livro não volta mais. Aí você pensa, não, que ele gostou, ele deve ter dado para outra pessoa. Não, ele nem lembra que pegou o livro. Que livro é esse? Nem lembra. Então veja, o menino, queridos, quando nós somos meninos, a gente não prioriza buscar Deus, a gente não prioriza o alimento certo, o alimento bom. Não. Pastor Cláudio agora está, né? Deixou de ser menino na alimentação. Era o pastor boca nervosa, ele comia tudo. Quando ele percebeu que ele estava prestes a explodir, ele falou, agora eu vou. Aí se educou alimentarmente e tal, já come a coisa. Não, conhece, é impressionante que ele conhece desse assunto agora, né? Livros, autores, críticos e tal, fica lendo e lendo e lendo, né? Vai fazer uma faculdade agora aí, se Deus quiser, mas largou a fase de menino na alimentação. Agora, tem gente que vai crescendo, crescendo, continua comendo como menino. O que você quer hoje? Pizza. E amanhã? Pizza. Depois da manhã, pizza. E depois da manhã, pizza. Mês que vem, pizza. Eu só come pizza. E acha que está saudável. Aí você fala, come direito. Ah, vai passear. Fala como menino, pensa como menino, sente como menino e come como menino. E como que quer, o que dá vontade, na hora que ele quer, ele não está preocupado em crescimento espiritual. Perceba essa frase. O menino não está preocupado em crescer espiritualmente. Essa preocupação tem que ser jogada para ele. Ele tem que ser alimentado para querer a palavra, querer o evangelho, querer a oração, querer investir tempo. E olha, tem crente de 30 anos de igreja que continua pensando como menino e comendo como menino. Porque para de ler a Bíblia. Não, a Bíblia eu já li 3 vezes, não vou ler mais. Esquece. A palavra de Deus é um alimento para todos os dias, é alimento para a tua vida. Cada vez que você lê, tem uma vida nova. Não pode abandonar a palavra, não pode abandonar a vida de oração, né? Isso é coisa de menino. Agora veja, na fase adulta, queridos, quando desistimos dessa fase de menino, eu queria chamar a atenção, por exemplo, para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava lá, foi preso, levado para Roma, né? Porque ele achou a passagem mais barata para Roma, era a prisão. E Deus sabia que Deus estava mandando ele para Roma. Então ele insistiu lá com as autoridades, falou, não, eu quero ser julgado em Roma.
Eu sou cidadão romano, eu tenho direito, quero ser julgado em Roma. Prenderam ele, levaram de navio para Roma. Não era aquela classe especial, mas foi a passagem mais barata que ele conseguiu. E no caminho para Roma, o que acontece? O navio vai a pique, a coisa tá, né? Tem um naufrágio. Aí ele escapa do naufrágio, vai parar numa ilha. Aí estão lá, o pessoal da ilha, os nativos eram receptivos, hospedeiros, estavam ajudando, receberam e tal, né? Aí, de repente, ele toma uma picada de uma cobra venenosa. Eu fiquei me imaginando no lugar de Paulo, né? Pensando, meu Deus, é brincadeira, né? Já estou preso aqui, eu estou pregando evangelho, então, tomei surra, me prenderam, me chicotearam, me humilharam. Aí estou indo para Roma, lá o navio naufraga. Aí a gente escapa do naufrágio, eu paro aqui numa ilha, uma serpente venenosa vem e me pica. Diz que o povo da região começou a falar assim, esse é um cara amaldiçoado. Sobreviveu ao naufrágio, vai morrer por uma picada da cobra aqui. Quantas vezes a vida nos traz circunstâncias ruins, pesadas, difíceis de suportar, que a gente começa a reclamar com Deus, pô Deus, vai passear, não tem mais o que fazer não, tira essa, e a gente atribui a culpa a Deus, né? Não, fulano está doente, não sei por que Deus me trouxe essa doença, que Deus trouxe doença, rapaz? Quem trouxe doença não foi Deus não, foi o diabo e o pecado do homem, que Jesus veio para que você tenha vida, Ele trouxe a cura, Ele não trouxe a doença. Para de falar que Deus trouxe essa doença. Não sei qual é o propósito de Deus na minha vida com essa doença. É te libertar. É te curar. O propósito de Deus com essa doença é te curar, fazer você crer. Não foi Deus que te jogou essa doença aí não, ô cabeludo. Então nós começamos, o menino tem a tendência a atribuir a Deus culpa, a ficar brigando com Deus, ficar desanimado, já desestimula. Ah, mais uma tribulação, mais uma não sei o quê. Mas Paulo ficou tranquilo. Por que ele ficou tranquilo? Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus, antes desse dia de Paulo, ele já sabia que Jesus havia dito que pisareis serpentes, escorpiões, e mal algum vos será causado. Comereis ou tomareis veneno mortífero e nada lhes acontecerá. Picada com veneno mortífero, não vai me acontecer nada. Por quê? Porque Jesus disse que não. Nós precisamos levar a sério a palavra de Deus. A fase adulta é a fase de acreditar no que a palavra diz. Amém? Repita comigo. A fase adulta, um homem maduro, uma mulher saudável, acredita e confia na palavra de Deus. Veja, a palavra de Deus afirma: o justo passará por muitas aflições, mas o Senhor o livrará de cada uma delas. O justo, em outro texto, o justo passará por muitas tribulações, mas o Senhor lhe dará a vitória em cada uma delas. É palavra de Deus. Amém? Eu tenho que crer na palavra. A fase adulta é a fase de aprender a crer. A fase adulta é a fase de parar de choramingar. A fase adulta é a fase de Paulo, que veio a tribulação e ele ficou tranquilo, dormiu, acordou no dia seguinte. Aí os nativos, quando viram Paulo andando, rindo, passeando ali pela vila, ele falou: esse cara é um Deus. Ele tomou a picada, todo mundo nesta ilha que tomou a picada dessa serpente morreu. Ele tomou a picada e está vivo aí, está passeando, nem ficou com febre. Ele é um Deus. E aí Paulo falou assim: eu não sou um Deus, mas eu creio num Deus que me curou e Ele que me protege, Ele me guarda. Pregou o evangelho, a ilha inteira se converteu. Quando nós somos adultos, o nosso testemunho fica irresistível, as coisas acontecem. Amém? Fala um amém mais bonito aí, amém? Quando somos adultos, nós
realizamos a palavra de Deus, as promessas de Deus se concretizam em nós, né? O adulto sabe discernir entre o bem e o mal, mas ele não fica preocupado com isso. O adulto sabe o que é bom para comer. O adulto sabe administrar o seu tempo. Ele sabe o que é bom de comer e sabe como administrar o tempo. Ele separa tempo para orar, para ler a Bíblia, para estar na presença de Deus. Ele sabe qual é o tempo de servir, o tempo de trabalhar para você mesmo. O adulto se desenvolve nessas coisas. Veja, uma marca da fase adulta na vida de José e de Davi. José foi entregue pelos irmãos, vendido como escravo. Passou um perrengue danado durante décadas. Sofreu um monte, mas Deus levantou a vida dele, porque ele não se magoou, continua crendo, esperando em Deus. Ele estava lá sendo fiel, começou a levantar, ele não foi na onda daquela esposa de Potifar, né? Ele ficou firme, não catou aquela mulher, e o que aconteceu com ele? Voltou para a prisão, ficou 2 anos preso, mas depois ele saiu de lá para se tornar o primeiro homem do Egito, aquele que ditava as ordens. Aí foi honrado, abençoado e tal. Aí chega um momento, aparecem os irmãos dele, todos juntinhos ali na frente dele. Era o dia da vingança. Era o dia de falar a palavra de Deus. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Essa é a hora. Deus fez justiça na minha vida. Bota todos na panela. Mas José, como é que ele viu as coisas? Ele perdoou os irmãos, depois daquela cena que ele criou, né? Ele perdoou os irmãos, e ele ainda diz assim: não se culpem, porque aprove a Deus me mandar na frente para preparar os caminhos para vocês serem salvos da fome que ia ter aí. O homem adulto, ele vê a mão de Deus aonde ninguém mais está vendo. O homem adulto olha para a sua vida, e parece que está tudo ruim, e você olha a mão de Deus. Deus está fazendo esse milagre aqui na minha vida, eu estou vendo. E quando a gente vê a mão de Deus, milagres acontecem. Não é isso que diz na palavra de Deus? Reconhece-o em todos os seus caminhos. E ele endireitará as suas veredas. Mas você precisa reconhecer. O que é reconhecer? Quando você fica muito tempo sem ver alguém, né? Aí ela cruza com você, você não reconhece. Então, às vezes, Deus está agindo na nossa vida, mas a gente não reconhece, não percebe, não discerne. Reconhece Ele em todos, repita comigo, todos os meus caminhos são visitados e guardados pelo Senhor Jesus, aleluia. Todos, não tem uma área da tua vida que não está visitada e guardada pelo Senhor. Ele está lá. Quando você reconhece, Ele endireita o teu caminho. Quando você reconhece, Ele endireita as tuas finanças, Ele endireita a sua história, Ele endireita o seu ministério, Ele endireita a tua carreira, Ele endireita os teus negócios, Ele endireita tudo. Amém? Porque Ele é Senhor, Ele é o nosso Deus. Quando Davi teve Saul nas suas mãos para matar Saul, os seus guerreiros principais falaram: Ele te entregou nas mãos, o Senhor entregou o seu inimigo nas tuas mãos. É a hora da vingança, é a hora do acerto de contas, é a hora de acabar com essa perseguição injusta. E Davi vira e fala assim: ai de mim, levantar a mão contra o ungido de Deus. Isso é maturidade. Amém? Isso é maturidade. Maturidade. Deus quer que você seja um homem, uma mulher maduro, madura, para te usar. O homem maduro, a mulher madura vivem melhor, muito melhor. O homem e a mulher maduros usufruem das bênçãos de Deus muito mais do que os meninos. Porque o menino para de crer no meio do caminho, o homem maduro continua crendo e reconhece, e Deus endireita as veredas. Amém?
O homem maduro cresce como José, ele cresce como Davi. O homem maduro, a mulher madura, é o chamado de Deus para a tua vida. Desista das coisas de menino. Esse é o convite que eu quero te fazer para essa ceia. Sei que a gente avançou um pouquinho o horário, mas eu peguei a palavra meio tarde. Mas vamos ministrar a ceia do Senhor. Aproveite esse momento. Sabe a criança quando a viagem está demorando? Ela fica lá no carro e pergunta, já chegou? Já chegou? Não seja criança nessa hora de ficar, não vai acabar não? Vai acabar quando? Quanto tempo vai demorar para acabar ainda? Né? Olha no relógio, nossa, vai começar o fantástico. Não há nada mais fantástico que você vai ver do que o que você vê aqui hoje na ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então eu queria chamar os que vão ministrar a ceia. E essa é uma ceia que eu quero convidar a igreja. Esse sangue foi derramado para que você crescesse, Espírito. Não é só fosse salvo, para que você seja salvo e cresça. Mulher, homem de Deus, tem uma profecia para a tua vida hoje. Deus quer te fazer crescer. Amém? O que eu vou fazer da minha... Deus quer te fazer crescer. Acima de qualquer coisa, Ele quer que você cresça. Espiritualmente. Ele quer trabalhar a tua alma, o teu coração, a tua vida, para te fazer crescer, desenvolver, te usar com poder. Deus tem esse plano na tua vida. O Espírito Santo está 24 horas por dia dentro de você, para fazer esse milagre acontecer. Usufrui. Amém? Usufrui. Levanta a mão direita e fala assim, Pai, em nome de Jesus, me ensina a usufruir do Teu Santo Espírito, que habita em mim, que se move em mim, que age em mim, que me guarda, me ensina, me dirige, me faz lembrar das Tuas verdades, do Teu caminho. Ele é Senhor, me consola, me conforta, me fortalece, me dá inteligência, me dá sabedoria, me dá discernimento, me enche de dons, em nome de Jesus. Dê um glória a Deus. Podem preparar os elementos. Já lavou as mãos? Se coloca diante do Senhor. Eu sei que a maioria sincera que está aqui hoje, numa hora dessa, não está se sentindo adulto, mas está se sentindo mongoloide. Eu me refiro à maioria sincera, não à minoria sapeca que entra por aqui e sai pelo outro lado. Porque há muitas coisas infantis dentro de cada um de nós. Há muitas falas de menino. Há muito sentir de criança. E há muito pensar de menino. Cada um de nós. Mas o plano de Deus para a minha vida, para a tua vida, é que a gente cresça. Amém? O Espírito de Deus quer dar alimento sólido. Comida sólida, densa, palavra viva de Deus para o teu coração, experiências com Deus, experiências de oração, experiências de visões, experiências proféticas, experiências de cura, experiências de milagre, experiências de viradas financeiras numa vida quebrada, experiências de libertação, experiências de vencer a depressão, a angústia. Vamos viver isso nessa ceia. Fala com o Senhor. Que veja o pão e o cálice não são apenas para a tua salvação, mas são para te levantar.
Esse sangue foi derramado para que você fosse redimido, mas esse sangue é o que te dá acesso livre à presença do Pai. Esse sangue é o que te dá intimidade com o Pai. Esse sangue é o que te mantém vivo, mantém firme, mantém abençoado pelo Senhor. Se prepare para esta ceia. Se prepare para um momento especial com o Senhor. Pedir às mulheres, podem começar a servir os elementos. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo,
adequado e confortável que os discípulos cearam. Foi a ceia do Senhor, a ceia da Páscoa antes da sua crucificação. Estavam lá reunidos, Jesus falou muitas coisas. Em algum momento ele pega o pão e pega o cálice e começa a ministrar a ceia aos discípulos. Ele primeiro parte o pão e dá aos seus discípulos dizendo: este é o meu corpo, que está sendo entregue em favor de vós. Por esta entrega nós podemos ter vida, por esta entrega nós temos paz, por esta entrega nós temos redenção, nós temos restauração, nós temos uma nova esperança. Por esta entrega nós temos cura, nós temos libertação. E Ele pediu para que fizéssemos isso em memória dEle. E esta ceia é para aquecer a memória dos nossos corações, dos nossos pensamentos, a lembrança de que o Senhor morreu por nós e que existe vida para mim. Se você está desesperançado, vivendo lutas difíceis, Ele levou sobre Ele as nossas dores, Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades, Ele levou sobre Ele as nossas maldições. Sabe o que você precisa fazer para receber isso? É crer e simplesmente receber. Creia e receba. Isso é a única coisa que Deus pede de nós. Creia e receba. Creia e receba. A fase adulta, ela é marcada por acreditar naquilo que Deus diz. Jesus, obrigada, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez, em Tua memória, Pai. Porque a Tua palavra diz, o Senhor disse, fazer isso em memória de mim. E nós estamos aqui levantando o memorial diante de Ti, Senhor. Oh, Pai, obrigada, Pai, pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos abriu, com acesso direto ao Pai, Senhor. Obrigada pela Tua infinita misericórdia, Senhor, pela Tua infinita graça sobre nós. O que dizer, Senhor? O que dizer, o que fazer, Pai? Nós só pedimos que o Senhor venha, Senhor. Venha, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos, ansiosos a Tua volta, Pai. Glorificado seja o Teu nome. Santo é o Teu nome. Oh, glorioso, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Nós Te damos graça, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por podermos participar da Tua mesa, Pai. Apesar de nós, Senhor. Porque o Senhor, fez tudo naquela cruz. Tudo, Senhor. Nós não temos mais nada para fazer. Porque o Senhor já fez tudo. Nós Te damos graça, Pai. Em nome de Jesus. Podem todos comer do pão.
na casa de Deus, sentindo a presença do Senhor, sendo tocado. Mas no meio dessa ceia eu quero convidar pessoas que não tiveram ainda uma decisão radical, definitiva por Jesus, para que você possa ter essa decisão agora, no nome do Senhor. Ele veio por tua causa. Não é você que tem estado curioso e vindo à casa de Deus, é Ele que tem te chamado. Você vem atendendo esse chamado. Eu quero ouvir mais, eu quero entender mais, eu quero saber mais. Mas chega um ponto nas nossas vidas que nós simplesmente temos que nos entregar nas mãos dele e dizer: só o Senhor é Deus, só em Ti eu tenho salvação e eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, como meu tudo. Eu quero o Senhor na minha vida. Quando você tem essa decisão, a palavra de Deus diz que o milagre de Deus faz acontecer um novo nascimento dentro de você. O seu espírito nasce de novo. O seu espírito é nascido, gerado por Deus. Uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, nascida de Deus pelo poder do Espírito Santo. Vocês sabem que é com vocês que eu estou falando, que é com vocês que o Senhor está falando. Tenha esse momento diante de Deus agora aí no seu lugar. Eu não vou te chamar aqui na frente, você pode ficar tranquilinho aí, mas eu quero que aí onde você estiver, você coloque suas duas mãos no coração e declare para o Senhor: eu quero o Senhor aqui dentro do meu coração. Eu quero entregar a minha vida nas mãos do Senhor Jesus. Toma, Senhor, meu coração, meu futuro, a minha história. Fala isso para o Senhor. Fala com força no seu coração, na sua alma. Repita apenas: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador para sempre. Sempre, sempre, sempre. E logo depois Jesus tomou o cálice e o bebeu e deu aos seus discípulos dizendo: este é o meu sangue que foi derramado em favor de vós. Este é o sangue de uma nova aliança entre Deus e os homens. Cada aliança de Deus, ela é cheia de promessas. E uma promessa se torna um pacto quando Deus faz dela uma aliança com o homem. Quando nós entramos em aliança com o Senhor, cada uma promessa dessa se torna um sim de Deus para a minha vida. Este sangue foi derramado para que você fosse livre. Este sangue foi derramado para que você tenha vida e a tenha abundância. Este sangue foi derramado para que você tenha acesso à presença do Pai. Este sangue foi derramado para que você tenha perdão dos pecados, remissão. Este sangue foi derramado para que você cresça espiritualmente. Porque depois de derramar o sangue, Jesus foi aos mortos, ficou 3 dias e depois ressuscitou e subiu aos céus. Está sentado à direita do Pai. E antes de ir para o céu, Ele falou aos discípulos, dizendo: eu vou para o Pai, porque quando eu for, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Espírito Santo, o Consolador. Ele estará convosco para sempre. Ele habitará dentro de vós. Ele os lembrará de todas as coisas que eu vos tenho dito. Todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus.
nessa noite nós vamos participar desse cálice, com esse convite ao teu coração. É tempo de ser adulto. Fala para o Senhor, eu quero ser adulto. Fala para o Senhor, fala. Eu quero ser adulto, eu quero largar as coisas de menino ou de menina, largar as coisas de criança. Eu quero largar a mamadeira, eu quero largar a chupeta, eu quero largar a papinha, eu quero largar o mingau, eu quero alimento sólido. Pedi para a Tatiana orar abençoando o cálice. Nós te damos graça, Pai. Temos aqui em nossas mãos, Senhor, apenas um símbolo, Senhor, do teu sacrifício naquela cruz. Mas queremos te dizer, Senhor, que eis-nos aqui, Pai. Faremos isso, Senhor, até o dia chegar em que estaremos contigo. E que possamos, Senhor, a cada dia mais nos examinar e ver que precisamos crescer, que precisamos avançar, que não podemos, Senhor, ficar parados, Senhor. Temos que avançar, temos que crescer, temos que amadurecer. Que isso não seja apenas um ato simbólico em que viemos aqui uma vez por mês e levantamos este cálice e dizemos até mês que vem, mas que possamos dar o verdadeiro valor do que isso significa, Pai. O teu sangue, Senhor, derramado naquela cruz por nós. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse que derrama o teu sangue, o teu próprio sangue? Ah, Deus, não nos deixa, Senhor, ficar com este retardamento na mente, onde a gente fica parado e não consegue se mexer, e fica parado numa época e não consegue avançar, Pai. Que o teu sangue não tenha sido derramado em vão, Pai. Que possamos te honrar com as nossas vidas, Senhor, dizendo: eis-me aqui, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero aprender, eu quero amadurecer. Estar pronto para o dia que o Senhor vier nos buscar, Pai. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Tanta gratidão, Pai. Temos muita gratidão, Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada pelo teu sangue naquela cruz, que nos limpa, que nos lava, que nos purifica, nos faz ter seriedade, Senhor. Seriedade diante deste ato, Senhor. Que não sejamos como criança bebendo apenas um suco, mas que sejamos maduros para entender o teu sacrifício naquela cruz por nós. Ajuda-nos, Senhor. Vem conosco, Espírito Santo, nos lembrando e nos fazendo lembrar de tudo que já aprendemos, Pai. Ajuda-nos a avançar, Pai. Avançar, Senhor. Não nos deixe parados. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos. Em teu nome, nós fazemos isso em memória de ti, Senhor. Obrigada, Jesus. Como costumamos fazer agora, toque de cálice com alguém. Abençoe pessoas. Fala para ela que você ama ela, Deus ama também. Dê uma palavra de vitória. Se quiser, saia do seu lugar. Faz de novo, faz de novo o teu povo.
testemunho aqui de algo que Deus fez na vida dela. Pediu para o Renato falar. Você vai começar? O testemunho que eu vou dar aqui é que eu tinha um problema no fígado e a médica estava com medo. Aí eu fiz os exames e não deu nada. Amém. Eu tinha uma bola nos fígados e a médica estava com medo de mim. Aí mandou fazer uma ressonância e não deu nada. Graças a Deus. Amém. Esteve passando mal, estava com dores, com tudo. Glória a Deus. Era alguma coisa, mas não virou nada. Amados, uma boa semana. Quarta-feira estamos aí, não perca a quarta-feira. Amém? Fala para o irmão do lado, os adultos vêm nas quartas-feiras. Pai, no nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Uma semana de vitórias, uma semana de alegria. Que a tua paz, a tua presença, o teu zelo estejam sobre cada família da tua igreja. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma boa noite. Cantina está aberta. Aproveite aí os momentos aí de cantina.